O Colecionador de Ossos é um baita filmão, baseado num grande romance que fez muito sucesso nos Estados Unidos. Esse filme é a direção de Philip Noyce, esse grande diretor, e traz Denzel Washington no auge da sua forma, e a Angelina Jolie em começo de carreira, que está brilhante nesse papel. É sobre esse filme que a gente vai falar um pouco. Logo mais a vinheta, estamos começando então. Tudo bem para vocês? Ok? Fala pessoal, tudo bem? Olha, eu sou o Gleison Macalas Paulino, escritor nas horas vagas, e isso não é um hobby, hein? Vamos deixar tudo combinado entre a gente para não ficar nenhum tipo de mal entendido. Tudo bem? Combinado então? No ano de 1995, eu, Gleison Macalas, esse escritor que vos fala, na parceria do grande e fenomenal artista Emerson Penerari, criamos o universo Gamp, repleto de personagens que a princípio foram feitos apenas para histórias em quadrinhos, e de lá para cá eu não parei mais de escrever. O resultado disso é o meu primeiro trabalho literário chamado Vulgo Lobo Negro Total, da qual apenas os personagens título Lobo Negro, seu filho caçula Lobo Cinza e seus arqui-inimigos, o clone Cão Selvagem e o parasita Sombra das Trevas, é quem foram criados para esse novo segmento da literatura. Disponível na Amazon, no seu formato digital, em e-book, e no Clube dos Autores, no seu livro sólido, físico. Vai lá, pessoal, dá essa força para nós, autor nacional. E tem também o meu segundo trabalho literário, que se chama O Pirata Caveira contra Tudo e Todos. Eu pego um personagem que foi um coadjuvante de luxo na primeira trama e alço ele a personagem principal. Só que dessa vez o Pirata Caveira enfrenta uma doença terminal que vai levá-lo à morte. E os seus poucos mas leais amigos desapareceram misteriosamente. Então, no tempo que lhe restar, custe o que custar, ele vai fazer de tudo para descobrir o que houve, se ainda estão vivos ou mortos, e praticar uma rápida vingança, pois trata-se de um anti-herói. Disponível na Amazon, no seu formato digital, em e-book, e no Clube dos Autores, no seu livro sólido, físico. Pessoal, dá essa força para nós, autor nacional, autônomo. O Colecionador de Ossos é um filme de 1999 e já se tornou um clássico, baseado num grande romance do mesmo nome. Traz Denzel Washington como um criminologista. Só que logo no começo do filme ele já sonha em estar andando por um túnel na sua investigação, como era de costume, quando ainda era um detetive policial lá nos Estados Unidos, Nova York. E um acidente acontece, e quando ele acorda, ele já está tetraplégico, mas aquilo não passou de um sonho ou reflexo de algo que aconteceu no seu passado. E nessa cama ele só mexe o pescoço e o dedo indicador, mas ele é um criminologista dos melhores. Apesar da situação que ele se encontra, ele logo no começo do filme já está falando em dar cabo da sua vida, pelo fato dele poder correr o risco de se tornar um vegetal e ficar vivo só nos aparelhos, e era algo que ele não queria, ele queria antecipar isso aí, por isso chamou um amigo médico para fazer essa situação, mas até então ficou em aberto. Angelina Jolie é uma policial que logo no seu primeiro caso ela colhe os detalhes, né, numa linha de trem, num corpo que foi achado lá, que está faltando o seu dedo indicador e tem uma aliança nele. E ela faz uma perita como se não, ela é apenas uma policial comum, mas ela colhe dados, faz como se fosse uma perita. Isso atrai a atenção de Denzel Washington, que não pode mais exercer essas funções. Então eles se juntam, ele começa a chamar ela
para pegar esse caso, investigar, e os dados vai tudo para ele. Ele investiga no computador e nota-se que o computador ainda está engatinhando ainda no finalzinho da década de 90. Pois bem, vamos lá. O primeiro encontro de Angelina Jolie com Denzel Washington não é dos melhores. Até porque ele é um cara meio assim, devido à sua condição, ele se tornou meio ácido, amargo. Então ele fala as coisas assim, sem pensar, que acabam ofendendo as pessoas. Quem cuida dele é Queen Latifah, uma rapper, atriz. Logo no começo das suas carreiras em Hollywood lá, esse foi um papel bacana que ela faz de cuidadora dele, de cuidar dele nas suas necessidades especiais. Bem bacana, bem legal. Também tem Michael Hooker, um cara que fez o Yondu no Guardiões da Galáxia. Bem lá atrás, lá já tá bem novo aí nessa parte aí. E ele é o chefe responsável por todos os aparatos que tem ali na sala do Denzel Washington. Tecnologia, perito, tudo ao dispor dele para resolver os casos com velocidade. Só que à medida que eles vão avançando nesse caso, eles vão descobrindo mais coisas desconexas, até haver uma ligação principal com eles. Ele fala coisas pesadas e duras numa cena do segundo crime, que a mulher está morta, que eles chegaram atrasado e ela acabou sendo morta. E ele pede para Angelina Jolie serrar os pulsos dela para que eles adquirissem as algemas para poder ver se havia uma impressão digital nela ou não. Aquilo foi demais para Angelina Jolie, forçou ela até o seu limite, ela abandonou a cena do crime, levou suas pistas do jeito que pôde e eles tiveram o seu primeiro arranca-rabo ali. Ela chorou tal, porque no histórico dela ele puxou ali no computador também, ficou sabendo que o pai dela se matou por suicídio e devido a isso ela estava querendo migrar também para uma outra posição na polícia. Todo um contexto, ele vai, fala com ela, te forcei demais, tal, mas não pede desculpas. E ela fala pra ele, né, essa é a sua forma de pedir desculpas. O filme é um suspense bem bacana, bem legal, vai te atraindo e você fica na dúvida de quem é o assassino. E o assassino está bem perto deles. Mas eu não vou dar spoiler, apesar do filme ser de 1999, gostaria que, se você puder, assista, dê uma olhada nesse filme. É um suspense muito bacana, bem elaborado, passo a passo, e aquilo vai te atraindo no decorrer do filme para saber quem é o assassino. A única coisa que se sabe sobre ele é que ele age como um taxista. Ele pega suas vítimas no aeroporto, aí ele as droga, isso, aquilo, e depois coloca em cenas de um livro que foi achado pela Angelina Jolie na biblioteca, chamado O Colecionador de Ossos. E ele sempre retira souvenirs de suas vítimas. É como uma cartilagem, uma parte de osso da sua vítima, mas tudo baseado nesse romance. Até as cenas que foram colocadas as pessoas são iguais às fotografias que está nesse livro. Apesar do tempo que já se passou, esse filme se tornou um clássico. Muito bom, bem bacana, legal. Comente aí embaixo se você já viu ele, se você já assistiu. E se não assistiu, procure assistir também, que olha, vai te prender na cadeira até o final do filme. É isso, pessoal. A gente vai se falando, ok? Tudo de bom para vocês e até a próxima. Está bem?